Olá a todos! No vídeo de hoje, vamos explorar a história por trás da bandeira do estado de São Paulo e a relação do seu criador, Júlio Ribeiro, com a maçonaria. A bandeira do estado de São Paulo é um dos símbolos mais importantes do nosso estado e tem uma história fascinante por trás dela. Vamos descobrir juntos como ela foi criada e como a maçonaria influenciou seu design. A bandeira do Brasil e a relação do seu criador Júlio Ribeiro com a maçonaria. A bandeira de São Paulo é um dos símbolos mais importantes da história e cultura do estado de São Paulo. Com um design simples, mas cheio de significados, a bandeira é composta por um retângulo verde com um losango amarelo no centro, e dentro do losango, há uma esfera azul como uma estrela branca de 5 pontas. A história da bandeira remonta ao século XIX, quando o estado de São Paulo se tornou uma província do Império Brasileiro. A primeira bandeira oficial da província foi criada em 1823, logo após a independência do Brasil, e era composta por um retângulo branco com um brasão no centro, que representava a coroa portuguesa e os laços históricos entre Portugal e o Brasil. No entanto, em 1888, o governo provincial decidiu que era necessário criar uma nova bandeira que representasse de forma mais fiel a identidade e os valores do povo paulista. Foi então que o jornalista e escritor Júlio Ribeiro foi convidado para criar um novo design para a bandeira. O objetivo deste texto é explorar a história da bandeira de São Paulo e a vida e obra de seu criador, Júlio Ribeiro, que também era maçom. Contexto histórico. Para entender a importância da bandeira de São Paulo e a influência da maçonaria na sua criação, é preciso compreender o contexto histórico em que ela foi concebida. Na segunda metade do século XIX, o Brasil passava por grandes mudanças políticas, econômicas e sociais. O país havia se tornado independente de Portugal em 1822, mas ainda era uma monarquia, governada por um imperador que tinha amplos poderes e pouca preocupação com a democracia e a participação popular. No entanto, ao longo do século XIX, surgiram movimentos políticos e sociais que questionavam a ordem estabelecida e reivindicavam mais direitos e liberdades para a população. Esses movimentos foram liderados por intelectuais, jornalistas, artistas e outros indivíduos que se engajaram em debates e discussões sobre a situação do país e as possibilidades de mudança. Em São Paulo, esse movimento foi especialmente forte, pois o estado tinha uma economia diversificada e uma classe média urbana emergente, que se sentia excluída do poder político e econômico do império. Além disso, São Paulo era um importante centro de produção de café, que se tornou uma das principais fontes de riqueza do país na época. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de criar uma nova bandeira para representar São Paulo e suas aspirações políticas e culturais. O governo provincial, liderado pelo presidente Bernardino de Campos, decidiu convocar um concurso para escolher o novo design da bandeira. Entre os vários participantes do concurso estava o escritor e jornalista Júlio Ribeiro, que acabou sendo escolhido como o vencedor. Vida e obra de Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro nasceu em Campinas, São Paulo, em 16 de abril de 1845. Ele era filho de um rico fazendeiro e estudou no Colégio de São Paulo, onde se destacou por sua inteligência e habilidades literárias. Após concluir seus estudos, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como jornalista e escritor. Em 1870, ele publicou seu primeiro livro, intitulado Lira dos 20 Anos, uma coletânea de poesias que o tornou famoso em todo o país. Ao longo de sua vida, Júlio Ribeiro se envolveu em diversas questões políticas e sociais, especialmente relacionadas à causa republicana e à defesa dos direitos civis e políticos da população. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e ocupou diversos cargos públicos, incluindo o de secretário de Estado da Justiça e do Interior de São Paulo. Além de sua carreira literária e política, Júlio Ribeiro também era um maçom ativo. Ele foi iniciado na maçonaria em 1888, no mesmo ano em que criou a bandeira de São Paulo. A maçonaria era uma instituição influente na sociedade brasileira do século XIX, especialmente entre os intelectuais e políticos que estavam envolvidos em movimentos sociais e políticos.
Embora não haja evidências de que a maçonaria tenha influenciado diretamente o design da bandeira de São Paulo, é possível que as ideias e valores maçônicos tenham influenciado indiretamente o pensamento de Júlio Ribeiro e sua visão sobre a identidade e a cultura paulista. A criação da bandeira de São Paulo. Quando o governo provincial de São Paulo decidiu convocar um concurso para escolher o novo design da bandeira, Júlio Ribeiro decidiu participar. Ele apresentou um design simples, mas cheio de significados, que acabou sendo escolhido como o vencedor. A bandeira de São Paulo é composta por um retângulo verde com um losango amarelo no centro. Dentro do losango, há uma esfera azul como uma estrela branca de 5 pontas. Cada elemento da bandeira tem um significado especial. O verde representa a esperança e a exuberância da natureza de São Paulo, enquanto o amarelo simboliza a riqueza e a força do trabalho dos paulistas. A esfera azul representa o céu e o universo, e a estrela branca de 5 pontas simboliza a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a justiça e a perseverança. O design da bandeira foi bem recebido pela população de São Paulo, que o adotou como um símbolo de sua identidade e de suas aspirações políticas e culturais. Desde então, a bandeira tem sido usada em diversos contextos, incluindo cerimônias oficiais, eventos esportivos e culturais, e como um item de merchandising para representar o estado de São Paulo. Conclusão: a bandeira de São Paulo é um símbolo importante da história e cultura do estado de São Paulo. Criada por Júlio Ribeiro em 1888, a bandeira representa a identidade e as aspirações políticas e culturais dos paulistas. Embora não haja evidências concretas de que Júlio Ribeiro tenha se baseado em ideias maçônicas para criar a bandeira, é possível que seus valores e ideais tenham influenciado sua visão sobre a identidade e a cultura de São Paulo. Além disso, a criação da bandeira de São Paulo por um escritor e intelectual como Júlio Ribeiro é uma prova da importância da cultura e da arte na construção da identidade e da história de um povo. A bandeira de São Paulo é uma obra de arte que incorpora a história, as tradições e os valores de um povo, e que se tornou um símbolo de identidade e unidade para os paulistas. Ao longo de sua história, a bandeira de São Paulo tem sido um símbolo de resistência e de luta por direitos e justiça social. Ela tem sido usada em manifestações políticas e sociais, e é frequentemente associada a movimentos populares e de resistência em defesa dos direitos civis e políticos. Além disso, a bandeira de São Paulo tem sido usada como um símbolo de orgulho e patriotismo pelos paulistas, que a veem como um símbolo de sua identidade e de sua contribuição para a história e a cultura do Brasil. Em resumo, a bandeira de São Paulo é um símbolo importante da história e da cultura do estado de São Paulo, criada por Júlio Ribeiro, um escritor, político e maçom que dedicou sua vida à luta por direitos e justiça social. A bandeira representa a identidade e as aspirações políticas e culturais dos paulistas, e tem sido usada ao longo de sua história como um símbolo de resistência, de luta por direitos e justiça social, e de orgulho e patriotismo pelos paulistas. Aproveite para se inscrever no nosso canal e não perca nenhum conteúdo interessante como esse. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!